Olá, seja bem-vindo ao Três Tons de RH. A gente vai falar de um assunto extremamente interessante que está presente hoje no mundo corporativo, que é sustentabilidade, né? E vinculado a isso, a gente vai falar também de um programa muito interessante que a gente chama de Sustainable Leadership. A gente tem um convidado aqui importante, né, que é um dos organizadores do programa, o João Eduardo de Vilemor Amaral, né, hoje presidente do Conselho de SG da Brasil Export, formado em Direito, mestre em Nova York pela New York University, MBA Executivo Internacional pela FIA USP. Vale a pena, né, fazer a citação também do Eduardo Migliorelli, que não está aqui, e nem do Felipe Rosa, que também são organizadores desse programa. Eu queria dar as bem-vindas, bem-vindo, tá, João, pela tua Muito obrigado, presença. Roberto. Prazer Acho que estar vai com ser bem vocês interessante a gente aqui. falar um pouquinho sobre Obrigada, João. sustentabilidade, né? Claro, Puder se com certeza. apresentar. Primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui no Três Tons de RH. Acho que esse é um tema, né, que está presente em todas as organizações, todas as empresas. Acho que aqui, cada vez mais a gente tem compreendido a necessidade de a gente trabalhar o tema da sustentabilidade e olhar a sustentabilidade não como algo que está desconectado, né, ao nosso dia Uhum. a dia. Eu acho que todos nós temos percebido aí as questões de mudanças climáticas, né, enfim, as catástrofes que cada vez mais presentes no nosso dia a dia, essa mudança, né, de temperatura, numa hora está quente, outra hora está frio. Então, assim, acho que a sustentabilidade ela permeia todos os setores da economia, né? Então, independente de qual nicho de mercado a gente esteja trabalhando. E claro, quando a gente está falando das organizações, estamos falando de áreas de recursos humanos ou área de pessoas, esse tema da sustentabilidade está diretamente conectado. E por quê? Porque a gente tem muito, né, ouvido falar um enquadramento empresarial, a famosa sigla, né, o S e o G, ou o S e o G, né, se você for falar em português, seria o ambiental, o social e de governança. Então, quando a gente conecta aqui com o nosso, né, dia a dia das organizações e de uma pauta de recursos humanos e de pessoas, a gente está diretamente conectado na pauta do S, né? Ou seja, estamos falando de diversidade, estamos falando de inclusão, estamos falando de equidade. E quando a gente fala disso, né, conectado com a macropauta da sustentabilidade, a pergunta que fala é como é que as empresas, né, trabalham as suas dimensões do ambiental, do social e da governança de uma forma equilibrada, de uma forma harmônica. Mas se você der um passo para trás, e aí tem um conceito que eu gosto muito, né, logo na largada a gente colocar para facilitar a compreensão do nosso público, que é o seguinte, né, que é o conceito de people, planet e profit. Ou seja, a gente fala assim de pessoas, a gente fala de meio ambiente, mas a gente precisa trazer o elemento da sustentabilidade financeira. Porque falar de sustentabilidade pressupõe você continuar a executar, fazer, promover serviços e produtos sem exaurir nenhum tipo, né, de fonte ou de matéria-prima que você esteja trabalhando. Então, se a equação financeira não para de pé, né, como é que a gente está falando de sustentabilidade? Então, eu acho que eu fico muito feliz de ter recebido o convite, né, de vocês abrirem esse espaço para a gente ter um bate-papo aqui bastante pragmático, para que a gente também possa desmistificar alguns conceitos e, obviamente, a gente falar, né, de uma jornada extremamente positiva e necessária como é essa jornada, que é a liderança para a sustentabilidade. Eu queria te fazer uma pergunta, né, inicial, dando um passo um pouquinho para trás, né? Qual é a tua avaliação hoje, né, do conceito ISG, né, da filosofia ISG? Como é que ela está implantada hoje no Brasil, né? Como é que você vê, em que estágio que a gente está? Eu acho que a gente está num estágio de amadurecimento, né? Não diria que a gente está num estágio completamente embrionário, inicial, nem que estamos no estágio avançado. Acho que o Brasil ele está num estágio de amadurecimento. Acho que as empresas, de uma forma geral, né, o cidadão comum, os empresários, os executivos, hoje têm um conhecimento da importância dessa pauta, algo que talvez uns 10 ou 15 anos atrás estava mais longe, né, inclusive do grande público, agora está muito mais próximo. Falando sobre políticas de governo, políticas públicas, hoje você tem uma série de políticas que estão sendo trabalhadas em âmbito federal, estadual e municipal, mas dando um pouco mais de, né, de enfoque para as questões federais, que obviamente isso depois permeia para o estadual e para o municipal. Você tem uma série de iniciativas hoje muito interessantes. Você tem a Política Nacional do Resíduos Sólidos, você tem a Política Nacional de Tratamento dos Plásticos, você tem uma Política Nacional de Economia Circular. Você tem uma série de enquadramentos hoje que isso permeiam diretamente em todos os, não só na parte pública, mas também no setor privado. Então, respondendo muito de forma prática, né, a sua pergunta, eu acho que a gente está no meio do caminho, né?
A gente vê muito, e é o que nos conecta aqui também um pouco, né, dessa iniciativa que a gente promove, a liderança para a sustentabilidade, conectado com o mercado europeu. E por que isso? Porque a gente acaba, né, enfim, percebendo a necessidade de a gente beber um pouco da sabedoria e do que está acontecendo no mercado hoje mais maduro, trazer isso, né, de forma absolutamente imediata para o mercado brasileiro, até porque as empresas que operam no mercado brasileiro e que têm suas exportações, seus produtos e serviços, né, enfim, conectados com o mercado europeu, precisam se adequar e precisam entender o que está acontecendo, que não simplesmente você vai ter uma dificuldade de continuar a fazer negócios e, obviamente, isso também tem uma conexão com outros mercados que não só o mercado europeu. Mas eu acho que a gente está numa fase de amadurecimento, um amadurecimento saudável, constante, mas como tudo na vida, né, é uma construção, dia sim, dia também, a gente trabalhando nesse tema para que a gente possa realmente chegar daqui a alguns anos e olhar para trás e falar assim, construímos um ecossistema que conecta as pessoas, o ambiente e, de novo, a sustentabilidade financeira ou o pilar financeiro de uma forma harmônica. Eu acho que a gente tem um desafio cultural, na minha opinião, né. Acho que é muito a mudança de cultura que passa por pessoas, né. Sim, Então, independente da letra, né, que compõe a nossa sigla, tudo passa por gestão de gente, né. Eu tive a oportunidade, né, a honra, nós tivemos, de trabalhar no ABN Anro Real, que lá no início dos anos 2000 começou a trazer a discussão do tema sustentabilidade para os negócios. sem dúvida. E aí, nessa época, a gente tinha uma grande preocupação de tornar esse tema transversal a todos os outros. Que significa o quê? Eu vou pensar, incluindo sustentabilidade, as minhas decisões vão considerar todos esses dilemas, Sim, né? E foi ali, né, um investimento muito grande durante muitos anos. Acho que foi feito aí um grande virou uma grande referência no mercado, foi feito um grande trabalho sem nessa dúvida. época, e eu acho que de lá para cá a gente continua enfrentando, né, esse desafio cultural. E a cultura passa pelo quê? Pela tomada de decisão. E por que para vocês foi interessante começar a desenvolver uma proposta de sustentabilidade e liderança juntos? Tem a ver com mudança cultural? Tem, Tem a ver tem. com tudo isso? Tem. Como é que foi isso, né? Eu, ano passado, tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na nova School of Business Economics, em Portugal, na Europa. E aí, dando um passo para trás, até falando, né, do caso concreto do ABN, por ser um banco holandês, né, por ser um banco de uma cultura europeia, né, e que tem a sustentabilidade no seu DNA, né, isso é sabido. Então, né, o trabalho que foi feito lá a gente também foi entender um pouco agora nessa, né, conexão mais próxima com Portugal. E ao final do curso me veio uma reflexão. Fui fazer um programa que chama Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis. Tirando esse nome bonito, né, o que sobra é um grande MBA focado em todas as áreas de negócio, mas na hora que você coloca a sustentabilidade no eixo da estratégia daquilo que se propõe. E tem um livro muito famoso chamado Impacto Positivo, que conta a história do Paul Polman, quando ele assumiu a presidência da Unilever em 2009, e ele teve uma gestão de 10 anos, e aí conta como é que foi, né, a coragem que ele teve de colocar a sustentabilidade no eixo dos negócios. Claro que no primeiro momento foi super criticado, mas não, mas espera aí, eu estou aqui preocupado com lucro, eu quero receber o lucro, né, os acionistas, quero receber o lucro a qualquer custo. Ele falou assim, não, mas eu vou te entregar resultado, só que não vai ser mais de curtíssimo prazo. E aí mostra esse livro, o resultado financeiro que a Unilever alcançou, extremamente impactante, melhor resultado da história, numa jornada de 10 anos. Então, colocando, né, enfim, a reflexão como é que a gente criou o Sustainable Leadership. Ao final da pós-graduação, me veio uma reflexão assim, tá bom, eu vim para cá, eu investi, passei um ano em Portugal, fiz um mergulho nesse assunto de sustentabilidade, mas como é que a gente escala isso? Como é que eu democratizo o acesso a este conhecimento de uma forma rápida, assertiva e que os empresários, executivos, empreendedores possam voltar para casa com um conjunto de ferramentas para poder trabalhar isso rapidamente? E aí eu abordei o diretor de sustentabilidade da universidade e falei assim: olha, eu estou com uma dor aqui, eu estou sentado numa cadeira como presidente do Conselho ISG barra sustentabilidade da Brasil Export. Ali nós estamos falando de mais de 100 grandes empresas conectadas na pauta de infraestrutura, então os portos, aeroportos, concessões rodoviárias, ferroviárias, centros logísticos, grandes empresas de capital privado e aberto e conectadas também com o mercado europeu.
como é que eu escalo esse conhecimento? E aí ele falou assim, João, se você tiver uma empresa, uma iniciativa que possa a gente fazer uma prova de conceito, a gente desenvolve isso juntos. E aí eu voltei para o ecossistema da Brasil Export, dentro do conselho, levantei a bandeira, por que não levar a educação e a literacia para a sustentabilidade no setor de infraestrutura, para que os C-levels, os presidentes, os CFOs, quaisquer, né, enfim, gestores, recebam essa capacitação e isso possa permear na organização. Então, conecta diretamente com a sua reflexão, que é absolutamente verdadeira, para que haja uma mudança de cultura. No setor específico de infraestrutura, o que acontece? É um setor importantíssimo, né? Porque tudo que a gente consome, água, energia, transporte, hospital, saneamento, está baseado na infraestrutura. Só que existe ainda um resquício de olhar para isso pelo retrovisor. Sempre foi feito assim, sempre deu certo, por que eu vou mudar? Agora, a nossa provocação é, será que eu não devo olhar pelo para-brisa? E para olhar pelo para-brisa e pensando que eu não tenho, né, uma qualificação rápida para todas essas pessoas, a gente foi trabalhar a pauta de educação. E assim nasceu o curso, né, o Liderança para a Sustentabilidade ou Sustainable Leadership, onde a gente usou o setor de infraestrutura e usa o setor de infraestrutura Talvez um dos mais mais desafiadores, né? desafiadores. Sim, você tem os desafios de descarbonização, você tem os desafios de resiliência climática, de eficiência energética, de mudar de uma histórica economia linear para uma necessária economia circular. Então, assim, é um setor que, se olhar para isso de uma forma estratégica, vai avançar muitos anos, muito rapidamente, e, ao mesmo tempo, gera um impacto para nós, né, para o grande público, para a população de uma forma geral, que você vai ter uma nova forma de colocar os negócios, de como é que isso são feitos. Ô, João, conta como... E aí, como é que foram os primeiros passos? Conta mais. Agora eu fiquei curioso, né? Rapaz, Porque foi um desafio danado. levantou, tá ok, vamos, educação, é isso daí, vamos lá. E. Foi Porque desafiante. eu tenho a impressão que esse setor pia, isso, tem burocracia, tem que os pré-requisitos. É sempre uma pedra, uma coisa que dificulta a operação. Teve vários desafios. O primeiro deles era você convencer o presidente, o financeiro, que eles precisavam participar. Não era só colocar, chama lá a turma da sustentabilidade, chama lá o meu departamento de engenharia ambiental, eles que vão fazer isso. A nossa provocação era, essa turma já conhece desse assunto. Se você não levar essa discussão para a sala do conselho, para a sala da diretoria, para os decisores, e não criar dessas pessoas embaixadoras e embaixadores, você não vai começar a permear isso pela organização. Então, o primeiro desafio foi convencer que essas pessoas precisariam dedicar seu tempo para olhar para isso. E. Deu certo. Ufa. Deu certo. A primeira turma a gente levou 20 pessoas, 20 executivos, e aí a gente fez uma mescla, né, de, enfim, empreendedores, executivos, C-levels, topo da pirâmide, pessoas de conselho de administração. O segundo desafio foi como é que eu faço isso sem uma barreira, né? E aí vem o conceito da sustentabilidade intelectual. Isso é um curso para todos, no final do dia. Claro que a gente começou aqui em cima para poder depois permear, mas a gente está falando de um curso para pessoas, né? E a primeira provocação que as pessoas me disseram, mas esse curso é como? É inglês, é português, é francês? Eu falei assim, não, o curso é em português. E aí foi uma segunda decisão que a gente teve, porque a Nova poderia fazer esse curso também em inglês, porque eles têm as áreas de mestrado, de doutorado, de pós-graduação. Recebem pessoas do mundo Do mundo inteiro, inteiro. né? Inclusive, depois dos portugueses, os alemães são a segunda maior população de alunos da Nova. E a gente falou assim, a gente está conectado com o mercado brasileiro, mercado de infraestrutura, os professores estão conectados com o mercado brasileiro, então a gente vai eliminar uma restrição e uma barreira, por mais que o português de Portugal tenha as suas, né, enfim, especificidades, mas nós estamos falando de uma língua que nos une. Sim. E aí tem uma coisa muito interessante, a gente conversando agora recentemente com o equivalente à Apex, né, a Agência de Promoção e Exportação nossa aqui, que é o caso da ICEP. E a ICEP tem um vetor que usa o português, a língua portuguesa, como elo de conexão e promoção de negócios entre os países de língua portuguesa. Então, sem a gente saber, né, numa ideia de fazer uma coisa democrática, de fácil acesso, porque às vezes você pode ter um executivo topo de pirâmide, mas que não domina o inglês, por qualquer razão, Sim. ele é super Para qualificado. atingir um público-alvo. Sim. Ou seja, a gente Importante. democratiza, e aí quando a gente está falando de diversidade, equidade e inclusão, a gente não podia descuidar de uma coisa tão óbvia, mas que talvez pudesse passar batido, a gente até brinca. Nós estamos em Harvard de português, né? Ou seja, um curso de altíssimo nível, mas também com essa
capacidade de, enfim, chamar e Mas você permitir. fala da Nova também, porque eu não sei se todo mundo conhece. Vamos lá. A Nova, Você falou várias vezes da Nova, da claro, Nova, claro. Nova. A Nova é hoje, né? Ela tem, se chama Universidade Nova de Lisboa, né? E a Universidade Nova de Lisboa, que é uma universidade super tradicional em Portugal, ela tem diversos capítulos, né? Ou diversos verticais de atuação. E uma delas é a Escola de Negócios. Então, o Nova School of Business é a nova escola de negócios que forma gestores na área de administração, de finanças, de marketing, comunicação, enfim, tudo que gira ao redor do tema empresarial. Então, a gente percebeu que ali tinha um produto que a gente poderia testar, e isso foi muito legal, porque a gente percebeu uma veia que empreendedora do nosso lado, mas ao mesmo tempo quase que eles abrindo um campo para que a gente pudesse trabalhar. E aí eu brinco, né? Vocês deviam ser um pouco malucos, né? Porque vocês deram espaço para um grupo de brasileiros. Tudo bem que a gente tem um português que é o nosso, né? O Felipe Rosa, que está junto conosco, mas para testar um produto, para testar algo que nunca tinha sido feito, e eles, né? Junto conosco, colocamos de pé a primeira turma e agora a gente sai para a segunda edição em outubro, daqui a um pouco mais de 45 dias, novamente, enfim, com uma turma, inclusive, bem mais alargada do que foi a primeira edição. Eu tenho Quantas uma pessoas? curiosidade, né, em relação ao programa, né? Como é que é a dinâmica dele? Como é que é o modelo dele, né? Porque a gente está falando que são públicos, né, de um nível, né, de conhecimento, né, no corporativo grande, né? Sim. Empreendedores também, né, diretores, CEOs, etc. Mas como é que é a dinâmica, né, para mostrar esse programa? Como é que é? Fala um pouquinho para gente. Maravilha. A gente tem até um vídeo, né, que daqui a pouco a gente passa aqui para mostrar, Isso. para ilustrar um pouquinho. Mas a dinâmica foi construída da seguinte forma: a gente tem um curso de 40 horas de formação, né, ou seja, de viés acadêmico. Dessas 40 horas, nós dividimos em 3 módulos. Um módulo de 10 horas de entrada, né, ou seja, o primeiro contato que os participantes têm com esse universo da sustentabilidade. São 3 dias que acontecem aulas online ao vivo. A gente também sabe, né, que o público brasileiro, ainda mais no curso internacional, fazer aulas gravadas, isso perderia uma dinâmica muito mais eficiente. Então, a gente teve essa preocupação. Então, a gente tem aulas terças, quartas e quintas, entre 5h30 e 20 horas. Então, são 3 módulos, 3 aulas de 2 horas e meia. E ali a gente dá uma primeira, né, pincelada bastante robusta no que é a sustentabilidade, por que ela surgiu, por que ela é importante, os conceitos, né, vamos dizer assim, niveladores, para que quando a pessoa vá a Portugal, ela já tenha uma compreensão bastante assertiva sobre o que vai acontecer em Portugal. Depois, no módulo 2, que é a nossa imersão, nós vamos a Portugal, passamos uma semana, então a gente chega no domingo e a abertura começa no domingo na parte da tarde. Na segunda-feira até sexta-feira, a gente tem aulas pela manhã, entre 9 da manhã e 1 hora da tarde, almoço na universidade e depois visitas técnicas na parte da tarde. E aí a gente criou, né, esse conceito de uma mistura do que é uma jornada acadêmica com uma missão empresarial, com uma experiência de negócios, com a possibilidade de você sentar com as empresas e conversar sobre quais são os desafios de implementar um plano estratégico voltado para a sustentabilidade. Na hora que eu vou montar um relatório, né, que todas as áreas, e obviamente relações institucionais, relações com investidores, mesmo a área de sustentabilidade precisa prover, muitas vezes porque a empresa é de capital aberto ou já tem uma estrutura boa de governança, mas como é que isso se opera na prática? Então a gente vai sentar com uma Galp petrolífera, né? A gente também traz uns casos difíceis de serem trabalhados. A gente, ano Ufa. passado, teve com a Coca-Cola. Uau. E aí é muito interessante porque assim, a primeira percepção é que eu não posso falar de sustentabilidade com uma petrolífera. Eu não posso falar de sustentabilidade com uma empresa com a Coca-Cola. Só que aí a gente consegue mostrar exatamente o oposto, né? Que são empresas que estão nos seus processos de transformação. A Galp está hoje migrando de uma petrolífera para ser uma empresa de energia renovável, Ok. e a grande maioria do público não sabe disso. A Coca-Cola, apesar dos enormes desafios que elas têm com embalagens, com tudo que é a grande percepção do público, tem uma série, né, enfim, de quesitos e pilares que estão sendo trabalhados. E aí a gente vai trabalhar com outras empresas, a EDP, Energia de Portugal, a gente vai conversar com o Santander, a gente vai visitar um café inclusivo. Esse foi assim, aquele que você sai literalmente, né, muito impactado, porque você percebe que um restaurante ele pode ser atendido por pessoas que têm alguma condição especial. E aí você percebe que são pessoas como nós, que têm alguma especificidade, que têm alguma necessidade, mas que não deixam de ser pessoas que trabalham, que também ajudam suas famílias. Legal. E você sai de lá realmente e fala assim, nossa, aqui eu
você toma uma lição de ser humano, né? Então, esse talvez seja um dos grandes pontos altos também. E a gente faz essa conexão justamente com o mundo, né, muito pragmático dos negócios, para que as pessoas possam perceber como é que... Mas tem é, um vinhozinho também, Opa, faz parte. tem A gente é uma coloca as pessoas conversa, num né? excelente hotel de frente para a praia. A gente promove os encontros de degustação. E para que isso? Porque isso no final é networking. Isso é Claro. geração e promoção de negócio dentro do próprio time. Então, quando a pessoa também se dispõe, né, a cruzar o Atlântico, a investir uma semana numa localidade como, Aí né, quando volta deve manter um vínculo, deve criar um volta, vínculo, né? opa. E aí depois a gente vai falar sobre os passos subsequentes, que é depois que acontece o Sustainable Leadership. Ah, que legal, já quero saber. Opa, já vou dar um spoiler já. Já Já, embala, já já. embala. Mas só uma pergunta, a dinâmica da visita técnica, né? A empresa que recebe a visita, ela, como é que vocês tiveram que negociar? Porque tem uma questão de Sim, sim, disclosure, como é que sim. é? A gente faz uma curadoria, né, Roberto? Eu acho que uma das grandes razões também que esse curso de formação executiva ele acabou, né, tendo uma aderência na primeira edição muito boa e, obviamente, para as próximas, inclusive essa que está agora em formação, é que a gente percebeu, e aí vem a inteligência do Eduardo Miglorelli e do Felipe Rosa, que são meus sócios, né, nessa iniciativa, são alunos ou alumni, né, foram alunos também da Nova, então eles conhecem, viveram especificamente o que é ser um aluno da Nova, mas percebendo que você fazer uma mistura de uma missão empresarial, né, de uma jornada acadêmica, de networking, da prova do vinho, do jantar, do café da manhã, e vai todo mundo junto na universidade de manhã no mesmo van, ou seja, você vai criando aderência e laços de conexão Legal. entre as pessoas. Agora, a curadoria para visitar as empresas, ela tem um fundamento. Então, por exemplo, estamos falando de uma pauta de infraestrutura. A gente foi visitar o Porto de Lisboa, né? Fomos visitar a empresa que faz, né, toda a gestão de rodovias em Portugal. Então, a depender do ângulo, né, e de um pouco dos integrantes da turma, a gente vai ajustando as visitas técnicas para que as pessoas possam perceber, bom, como é que o meu congênere aqui no mercado europeu está trabalhando? Eu aí me conecto com esse cara, depois eu sei que são empresas que também trabalham no mercado brasileiro, então a gente procura ter um cuidado na hora da seleção das empresas e, fundamentalmente, trazer também os decisores dessas empresas para contar. E sem nenhum demérito, mas não adiantaria, seria até um desrespeito com o nosso público a gente colocar lá para ser uma visita, né, institucional e que talvez uma pessoa só vai fazer um pitch comercial barra institucional, mas não vai abrir, né, as dores que essa empresa está vivendo. Então a gente tem o cuidado de trazer ou o diretor de sustentabilidade, ou o diretor de relações institucionais, ou um diretor financeiro, ou um diretor comercial, ou seja, como é que essas pessoas que acabou a reunião, ele tem que voltar para o dia a dia dele. Então ele acaba abrindo o coração, né, literalmente conosco, tendo uma conversa de pessoas, e aí é um ponto importantíssimo, né? Antes do CNPJ, nós somos todos pessoas. Então eu estou como, eu, né, não sou nada, nós não somos nada, nós estamos como. Então aí você desce um pouco daquela coisa do CNPJ me carregando para ser né, uma pessoa que está querendo saber qual é a sua história, né? Me conta, quais são os Que é desafios que você está cultura, né? enfrentando. E Sim. cultura, claro. Exatamente. Quem é o público que já tem participado desse programa? A gente começou no ano passado focado no setor de infraestruturas, mas na hora que a gente divulgou a mercado, nós tivemos gente de marketing, nós tivemos empreendedores do setor da saúde, nós tivemos empreendedores e donos de agência de marketing, comunicação e de live experience, nós tivemos servidores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, nós tivemos empresas como a Santos Brasil, Quantas pessoas? 20. Ah. Nós tivemos pessoas, né, da Santos Brasil, que é um dos maiores terminais de contêineres da América Latina, capital aberto. Nós tivemos pessoas da Cargill. Então a gente teve um grupo bastante heterogêneo, o que fez com que o debate ficasse muito mais rico, porque quando o assunto sustentabilidade, ou, por exemplo, finanças sustentáveis, aí você tinha vários ângulos de abordagem diferentes. Então você ficava num ida e volta, positivamente falando, que fazia com que a discussão fosse muito rica durante as aulas, Ao invés de especialmente. ficar na bolha, né? Monotemático, Só no seu exatamente. segmento, né? Exatamente. Isso é interessante. E a mesma coisa está sendo aplicada agora, né? Tanto que um dos canais que a gente tem usado para divulgação, obviamente até o próprio LinkedIn, né? Enfim, para fazer um público mais direcionado para o mundo empresarial, a gente esse ano está contando com o apoio da B3,
né, a nossa bolsa de valores ali, e a razão pela qual o B3 também se juntou nessa jornada, porque ali nós estamos falando de mais de 100, 150 empresas de capital aberto. E aí o interesse, né, da B3 como ecossistema de propiciar para os seus associados, para as suas entidades que fazem parte do ecossistema, uma formação em sustentabilidade e liderança. Sim, sem dúvida. Fundamental, né? Qual a periodicidade no ano? Quantas turmas vocês costumam A lançar? gente está com uma ideia de trabalhar com 2 turmas, né? Uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre. Neste primeiro semestre, a gente investiu bastante tempo em criar o que vai ser o Advanced Sustainable Leadership, ou a versão avançada da liderança para a sustentabilidade. Porque a gente voltou para o Brasil e quem fez a turma falou assim: agora qual é o próximo? Então a gente percebeu que as pessoas querem continuar, né? Porque como isso não tem um fim, né? E é uma formação contínua, e aí, de novo, Então a dinâmica é uma dinâmica, todo né? dia tem coisa. Então a gente aí usou o primeiro semestre para poder absorver o que a gente, né, enfim, feedback das pessoas que participaram, criamos o Advanced Sustainable Leadership, a grade, e saímos com a segunda edição agora para outubro. Mas respondendo sua pergunta, a nossa ideia é ter pelo menos 2 turmas por ano, mas a quantidade de provocações que a gente está recebendo de outros setores, setor do turismo, setor agro, setor de mercado de carbono, setor vinculado à economia circular. Então, todos eles estão perguntando: puxa, eu não posso fazer um Sustainable Leadership ou liderança focado no mercado de carbono, focado no mercado agro? Então, acho que assim, o que a gente está vendo criamos um conceito de guarda-chuva. E debaixo desse guarda-chuva, a gente pode dar uma, né, enfim, customizada para poder abordar outros setores. E as Queria- turmas são pequenas, né? Então, assim, É. tem que aproveitar, assim, porque deve. Como é que você faz? Vocês selecionam? A Porque deve gente ter tem muita gente um interessada. objetivo, né, e aí muito conectado com o próprio modelo da universidade, porque lembra o seguinte: a certificação acadêmica é entregue para a melhor escola de negócio de Portugal. Então a gente não corre um risco, né, e aí falando no papel dos organizadores, de oferecer um produto que, mas eu não vou ter uma jornada absolutamente impecável. Não, você vai. Você recebe um certificado emitido pela nova School of Business, tudo bonitinho, né, como manda o figurino, se eu posso dizer assim. Ou seja, então, quando você também coloca isso, que às vezes, e aliás, na maioria esmagadora das vezes, quem paga são as empresas, você precisa ter um compliance, né? Você precisa ter uma prestação de contas adequada, você precisa formar, né, enfim, uma prestação de contas. Então, esse certificado, e obviamente com a melhor escola de negócios, entrega esse conteúdo. Agora, o que a gente também está buscando, né, é que a gente consiga ter essa mistura de pessoas, no melhor sentido da palavra, porque aí nós estamos trabalhando diversidade, equidade e inclusão, inclusive no degrau inicial, que é fazer uma seleção de pessoas, né? Como você me perguntou, como é que é feita essa seleção. A gente procura não fazer uma turma maior do que 30 a 35 participantes, porque senão você acaba perdendo, né? E fica uma coisa muito grande. E depois, para você manter essa unidade, manter a geração de negócios numa turma muito grande, fica mais difícil. Então, a gente prefere fazer turmas médias, de 30 a 35 pessoas, para que a gente possa compor essa diversidade e inclusão e, ao mesmo tempo, a promoção de negócio entre eles. Queria te fazer uma pergunta a respeito de conteúdo, né? Além desse aspecto que você falou da indústria, né? Uhum. Tem alguma exigência ou demanda por aperfeiçoamento de conteúdo? Né? Quando a gente fala de ESG, que é amplo, né? Sim, Extremamente amplo. sim, sim. O que tem surgido ou pelos próprios alunos ou pela o próprio mercado? O que Claro. você- A gente passa por algumas verticais, né, de acadêmicos. Então, a gente passa por, primeiro, a história da sustentabilidade. Da onde isso veio, como é que isso chegou nos dias de hoje. Depois você passa liderança para a sustentabilidade. Ou seja, como é que esse público, né, os executivos, os gestores que estão em formação, precisam colocar essa pauta da sustentabilidade no eixo dos seus negócios e não mais como um apêndice, né? Então, eu preciso cumprir uma tabela, preciso cumprir uma demanda e eu vou lá e tico, né, quase que com um relatório aqui, alguma determinada iniciativa. Depois eu tenho avaliação, impacto e reporting, né? Ou seja, como é que eu trago a comprovação daquilo que eu estou fazendo dentro de um relatório, dentro de uma prestação de contas, especialmente falando de empresas que já têm um grau de governança mais adequado. Finanças sustentáveis.
que é isso? Né? Qual é a importância disso? Eu costumo sempre dar um exemplo também muito simples, né? Na hora que você vai tomar um empréstimo, né? Eu tenho muitos do nosso público aqui, somos todos egressos do mercado financeiro. Hoje na Europa é levado em consideração a sua como é que você está trabalhando a sua pauta de sustentabilidade. Então, a sua maturidade ou menor maturidade nos temas de sustentabilidade são levados em consideração para o custo de capital. O que quer dizer o seguinte, que se você investe em sustentabilidade, o seu custo de capital é mais baixo, e aí vem a justificativa, né, sem nenhuma sombra de dúvida, por que vale a pena investir em sustentabilidade. Então, se você não está imaginando que a sua empresa tem que se manter resiliente no tempo, continuar fazendo negócios, né, promover o avanço disso no tempo, olhe então para o aspecto financeiro e saiba que hoje, enfim, os bancos são obrigados, né, a levar em consideração até o Due Diligence Directive Report, que é uma diretiva hoje em vigor no mercado europeu, que obriga que as empresas façam uma due diligence em cima de toda a sua cadeia. E os bancos têm que fazer isso. Então, seu custo de capital ele vai ser mais baixo. Outro tema que está sendo assim muito demandado, economia circular. O que é isso? Né? Por que a gente fala em economia circular? Da onde veio, para onde vai, qual é a justificativa? E aí também é muito simples. Né? Nós estamos há 200 anos numa economia baseada, né, no plantio, na retirada, na produção e no descarte. Agora, será que esse é o único modelo econômico que existe? Será que um resíduo ele é de fato um resíduo ou ele é uma matéria-prima para uma outra indústria? O que é resíduo para um pode ser matéria-prima para o outro. Será que eu não posso ter uma ressignificação na utilização? Será que eu não posso ter uma reutilização? A reciclagem é o último elo da cadeia, o descarte é o último elo da cadeia. Mas antes disso eu tenho reaproveitamento, ressignificação, reutilização. Né? Então você vê hoje no mercado europeu, inclusive, muitas iniciativas de recondicionamento de equipamentos, de roupa, isso está no nosso dia a dia. Eu acho que um outro último ponto aqui muito importante que a gente cobre também é para onde esta pauta vai. E aí a gente consegue trazer, aí é um momento que para mim é uma das aulas mais interessantes, que aí você tem, né, assim, quase que um sandbox, né, ou seja, uma caixa de areia para você pensar para onde que isso vai. E aí entra uma discussão, até às vezes ela mais aberta, para que a gente possa pensar o que é a sustentabilidade com a inteligência artificial na mesa. Como é que essa pauta vai se comportar? Como é que a gente se prepara para isso? Quais são os fragmentos que a gente pode identificar hoje que estão acontecendo que vão nos dizer, ou pelo menos nos dar um direcionamento para onde essa pauta vai? Então, acho que o que a gente procura no final do dia é abrir a cabeça das pessoas. Né? A gente não tem aqui nenhuma iniciativa de achar que a gente vai entregar um enquadramento perfeito e acabado. Mas se eu trouxer essas pessoas de volta para o Brasil, né, com uma cabeça mais aberta, com uma cabeça mais preparada, e que eles possam ser embaixadores e embaixatrizes de uma cultura diferente, como a gente estava falando mais cedo, eu acho que a gente terá tido o nosso dever, pelo menos nessa etapa, cumprido. Bom, então você vai falar do pós, né? Vou Eu falar tô do pós, mas eu esperando aqui, queria pô. chamar o vídeo para o pessoal que está nos Vamos, assistindo, vamos. a gente Vou olhar o colocar aqui vídeo. no ponto o programa. Vou mostrar aqui o vídeo a respeito do programa, depois temos um outro. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso curso Sustainable Leadership. Falamos diretamente da Nova. Essa é a nossa primeira edição do Sustainable Leadership. E o nosso objetivo é levar de forma permanente a formação executiva através da liderança e da sustentabilidade para os diversos setores da economia do Brasil. O objetivo é que a gente traga para os nossos alunos e participantes uma visão transversal do que é a sustentabilidade. E nada melhor do que unir o aspecto acadêmico com a vida prática. Então fica aqui o nosso convite em nome dos organizadores. Meu nome é João Amaral, eu estou como presidente do Conselho ISG da Brasil Export, fundador da Sustainable Ventures e também da Fibra One nas verticais de sustentabilidade. Muito obrigado e aguardamos a todos na próxima edição. Dá para ter um pouco dessa sensação, né? A universidade ela está na frente da praia, né? Ela tem uma característica muito interessante, que ela é uma universidade que não tem portões, não tem catraca, não tem barreiras. Ela foi pensada e construída para quem mora no entorno. Então, diferente do que a gente costuma ver, né? Que tem um portão, tem o controle de acesso, tem lá alguém tomando conta, a universidade funciona 24/7. Então, se eu moro no entorno, eu posso sentar nas mesas, posso estudar. Tem um piano, que muitas das pessoas tocam, né? E aí volta e meia tem um sarau lá, que às vezes é de aluno, às vezes é pessoas que moram no entorno, tem academia, tem um túnel que conecta a universidade na praia. Ah, E a praia eu vi é uma no praia túnel. para quem Estava gosta. entendendo o que
é uma praia de surfistas. Então, os alunos, você vê, volta e meia, eles transitando no meio do campus com a prancha de surf debaixo do braço. Então, eu brinco que aquilo ali é uma versão Califórnia, em Portugal, em português, mais barato e com bons vinhos e boas comidas. Poxa vida. Muito bom. Muito E o bom. outro vídeo, a gente... É uma provocação, né, que a gente recebeu, assim, aliás, ainda lá, né, que veio essa história, mas e aí? Vamos voltar ao Brasil, todo mundo equipado, né, bem qualificado, agora como a gente brinca que é uma caixinha de ferramentas, né, que a gente recebe para poder trabalhar essa pauta da sustentabilidade, mas ok, voltei para o Brasil, me formei, certificado, tá tudo certo, qual é o próximo passo? Né? E aí a gente aí pensou nesses duas iniciativas. Uma versão avançada desse curso, então, que é algo que já foi modelado e que a gente lança no primeiro semestre do próximo ano, provavelmente no primeiro trimestre. Acabou um pouco do inverno europeu, aí a gente leva essa turma provavelmente no final de abril, começo de maio. Mas a gente percebeu que este modelo de entender a sustentabilidade na prática, ele podia ser aplicado também no Brasil. E aí nós desenvolvemos as jornadas sustentáveis. E o que é isso? A gente promove os encontros com as empresas que estiveram conosco na primeira edição, para que elas abram suas portas e elas possam mostrar, literalmente, né, no chão de fábrica, como é que essa tal de sustentabilidade se opera. Então, a primeira edição que nós tivemos foi uma visita de um dia inteiro no terminal de contêineres da Santos Brasil, no Porto de Santos. Então, nós pegamos um ônibus em São Paulo, fizemos um ponto de encontro, descemos com uma turma, e aí foi uma turma até maior, porque uma provocação era: ok, quem fez a nossa formação, tá tudo bem, mas a gente provocou a empresa para que ela convidasse outras pessoas, né, para que participassem dessa jornada também, e aí a gente pudesse visitar o terminal, visitar como é que é a operação, o desafio de quem está lá, né, o cara que é o operador de guindaste, está tendo uma troca, agora não vamos usar mais a matriz de diesel, vai ser tudo elétrico, como é que acontece isso? Estão se instalando painéis fotovoltaicos no terminal inteiro, eu tenho que desmobilizar uma série de áreas para poder fazer isso acontecer. Eu tenho uma diretora de sustentabilidade, né, que promove um curso de formação para jovens aprendizes. Como é que esse curso acontece? Você fala com o professor do curso, você fala com o aluno. Então foi um negócio espetacular e isso está no nosso próximo vídeo aí. Tá no ponto o vídeo aí? Passar o segundo vídeo, então. E aí fica a provocação, né, que eu acho que é o bacana, que essas empresas também possam demonstrar como é que a sustentabilidade está se operando dentro dos seus, né, do seu cercadinho, dos seus muros. Boa tarde a todos, meu nome é João Amaral, queria agradecer a visita que tivemos hoje aqui na Santos Brasil. Viemos participar da primeira jornada de sustentabilidade, parte do nosso conselho ISG, parte do que nós fizemos no Sustainable Leadership. Quando estávamos em Portugal, nós percebemos a necessidade de que a gente tivesse um outro produto, que a gente pudesse entender como é que a sustentabilidade acontece na vida prática, nas empresas. E a Santos Brasil, muito gentilmente, abriu aqui o espaço para que a gente começasse essa jornada de entendimento da sustentabilidade na vida prática, conhecendo o terminal portuário da Santos Brasil aqui, em Tecom, em Santos, no Guarujá, e vivemos aqui uma experiência realmente gratificante. Entendemos qual é a estratégia da companhia em termos de sustentabilidade ESG, entendemos a operação, entendemos de pessoas, entendemos de procedimentos, processos, entendemos de diversidade, inclusão, entendemos de governança. Pudemos sair daqui muito bem impactados, entendendo que realmente a Santos Brasil é uma empresa de capital aberta, tendo o Antônio Carlos Sepúlveda como diretor-presidente e a Beatriz como a diretora de sustentabilidade, fazendo um trabalho realmente de grande impacto positivo. Queria agradecer a todos os que estiveram conosco nessa jornada e acompanhem nas próximas edições, que vamos ter capítulos espalhados pelo Brasil inteiro, mostrando como a sustentabilidade se comporta na vida real. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima edição. E aqui fica, acho que, um convite, né, que eu queria também deixar para vocês e para todo o nosso público que nos assiste, que isso aqui não é só para quem frequentou o Sustainable Leadership, né? Eu acho que, assim, é muito importante a literacia, a educação para a sustentabilidade. Eu acho que essa formação ela é hoje mandatória, né? E a gente fica muito feliz de ser um dos, né, participantes desse ecossistema de promover educação e literacia para a sustentabilidade. Mas esse tipo de produto aqui é um produto que a gente pode fazer com qualquer empresa. Qualquer empresa que tiver interesse, né, enfim, de abrir suas portas
e que a gente possa ter uma conversa, né, criar esse ecossistema colaborativo na pauta de sustentabilidade e liderança. Eu acho que esse terá sido também um dos nossos objetivos. E, de novo, né, no nosso Conselho de Sustentabilidade da Brasil Export, a gente tem cada vez mais promovido esse intercâmbio, né, para não falar só sobre o setor de infraestrutura. Quando a gente montou o Conselho, inclusive, uma das provocações foi essa. Vamos trazer outras empresas de outros setores, que os exemplos que estão sendo trabalhados, como você colocou muito bem no começo, é uma pauta absolutamente transversal. Então, eu não tenho mais espaço para, não, eu vou fazer a minha estratégia e eu não comunico para ninguém, isso vai ficar aqui dentro de casa. Mas como assim? Sim. Então, como é que você espera mudar alguma coisa se você não compartilha o conhecimento que você tem, né? Então, acho que essa é um pouco também da percepção que nos une aqui todos, né? Quando também a gente está falando de pessoas e de gestão de pessoas. Com certeza. Muito bom, gente. Agradeço aqui ao João, né, pela participação. Realmente é um tema interessante, né, para as grandes empresas, para os investidores, para as empresas que estão crescendo, empreendedores, né, e também para os profissionais, né, que eu acho que é um ponto importante, lideranças. Né, acho que o tema é importante, a dinâmica do programa é bem interessante, né, não só conteúdo, mas network, vivência, Sim. né, que é uma coisa importante. Agradecemos aí. Mais detalhes a gente vai colocar na descrição, né? E se você tem alguma opinião, alguma ideia, alguma dúvida a respeito desse tema, sustentabilidade, né, pode mandar uma mensagem para a gente responde, né? E fica à vontade, né, de dar a sua opinião também. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada. Muito obrigado.